Foi colocado aqui na abertura, a ideia dessas 7 palestras que vão ocorrer tem a ver exatamente com iniciativas para ajudar a educação básica pública, né? Através, principalmente agora com a introdução das escolas de tempo integral, onde vai haver espaço para atividades complementares, e a gente vai aqui dar 7 exemplos de atividades que poderiam ser implantadas na escola, né? Então, uma delas, que é da César School, quem vai falar aqui é o José Augusto Mendes Vidal. Ele vai falar como que a gente aplica a robótica na educação básica. É uma experiência muito bem sucedida, está sendo feita no Recife já há bastante tempo, no Rio de Janeiro também, né? E eu queria, então, por favor, chamar o José Augusto Mendes para fazer a apresentação. Ele tem meia hora. Boa tarde a todos. Bom, meu nome é José Augusto Mendes Vidal. Eu sou educador em uma escola de ensino médio integrado no Rio de Janeiro, o NAVE Rio, né? E ela, como o professor Hélio falou, ela é uma das escolas do Rio que promove a educação integral, né? Então, a gente tem todo o curso regular, né, as disciplinas de português, matemáticas, químicas, física, e junto a elas a gente tem cursos voltados para o desenvolvimento de jogos digitais e atividades extraclasses relativas à tecnologia no geral, né? Então a gente tem os cursos de multimídia e de programação para desenvolvimento de jogos digitais. E eu sou um dos professores do curso de programação do colégio. E todo mundo, não sei se todo mundo sabe, mas programar não é uma atividade trivial de se aprender de verdade, né? A gente precisa passar por muitas experiências, muitos exercícios, e a gente tem que estar sempre evoluindo conforme a tecnologia vem evoluindo. Então, uma das primeiras disciplinas que a gente ensina lá no ensino, não sei se eu falei, mas é uma escola de ensino médio, né? Então, no primeiro ano do ensino médio, os meninos eles podem escolher entrar em 2 cursos. Temos 2 turmas de multimídia e 2 turmas de programação. E aí seguir esse caminho ao longo dos segundos e terceiros anos deles, né? E os meninos que escolhem estar na turma de programação, uma das primeiras disciplinas que você aprende com relação ao técnico é a disciplina de lógica de programação. Então, o desenvolvimento da lógica é o nosso principal objetivo. A gente pode desenvolver através de diversas outras possibilidades. Programação é só mais uma delas, até porque o nosso objetivo no curso é formar, um dos objetivos, né, é formar programadores que desenvolvem jogos digitais, né? E aí a gente tem que estar sempre trazendo novas possibilidades para que esses meninos consigam entender com mais facilidade possível. Na verdade, entender não. Eu costumo chamar, né? Janet Wing costuma chamar esse nosso objetivo, que é o despertar do pensamento computacional na pessoa. Nós, professores de programação, sabem exatamente quando isso acontece. É como se tivesse uma chavinha no cérebro desses meninos e, em algum momento, assim, essa chavinha vira e pronto. Eles começam a ver, de fato, a entender a programação, a entender o que eles estão programando, o que eles estão fazendo. É bem bacana esse momento. E esse despertar do pensamento computacional não é algo trivial de se fazer. Então, a gente está sempre trazendo novas tecnologias e novas formas de trabalhar e ensinar programação. Na minha época, quando eu aprendi a programar, na faculdade, para mais de 13 anos atrás, a gente aprendia com uma linguagem textual. E o contexto que era usado dessa linguagem era um contexto que nada me agradava, que era calcular média salarial de uma empresa X
ou calcular, ou fazer o algoritmo Fibonacci de não sei quanto a não sei quanto, fatorial de tal número, isso nada me agradava. Eu aprendi assim porque eu realmente me apaixonei quando entrei em contato com a programação, me apaixonei por isso. Mas isso é algo que não agrada o estudante. Então, o segredo, um dos segredos de se fazer com que esses meninos aprendam algo é trazer algo que os motive, né? E aí, a gente lá no colégio pensou que jogos poderiam motivar eles. E, de fato, muitos deles se sentem motivados quando descobrem que o colégio tem o objetivo de formar futuros desenvolvedores de jogos. Mas não é o suficiente, né? A gente tem que estar sempre trazendo novas possibilidades, né? E a gente estudando e pesquisando, a gente percebeu que existem educadores que há muito tempo atrás já nos davam dicas de como a gente podia ensinar de uma maneira diferente, de uma maneira lúdica. Então, a gente tem Piaget e Papert com as teorias construcionistas e construtivistas, que basicamente falam que a gente aprende muito quando a gente está manipulando algo que a gente tem vontade de fazer com que aquilo ganhe vida, que aquilo que ele possa chegar e mostrar para a mãe dele: mãe, olha só, olha o que eu fiz lá no colégio, apresentar algo físico, apresentar algo bacana do que ele fez, do que ele programou, do que ele ganhou vida, né? E aí a gente percebe que a robótica, ela tem muito desse processo, né? Então, eu aponto para cá, para onde? Para o projetor? Não sei. Aponta para o computador. Para baixo. Tem duas? Tem. Ah, tá. Beleza, valeu. Então, aqui eu tenho o pensamento do Chomsky, que ele fez em 2004, né? Ou seja, olha quanto tempo já tem isso, né? Que ele fala da robótica educacional, que ela constitui uma nova ferramenta que se encontra à disposição do professor, por meio da qual é possível demonstrar na prática muitos dos conceitos teóricos, que às vezes são de difícil compreensão, motivando tanto o professor como principalmente o aluno. Então, de fato, a gente ter a prática, demonstrando os conhecimentos que muitas vezes são tentados passar para eles de maneira teórica. Então, a gente, por exemplo, a gente consegue trazer experimentos matemáticos, experimentos físicos, através da robótica, de uma maneira visual. Então, ele entende que, por exemplo, num trilho de ar, onde a gente tem um carrinho lá, que ele é soprado, e ele anda tantos centímetros a cada tantos segundos, ele fala: pô, então é exatamente isso que o professor de física falou. A velocidade lá com relação ao tempo. E ele vê aquilo, né? E como é que aquele dispositivo foi construído? Foi através da robótica. Então, um empurrão num certo objeto faz com que ele ande uma distância em certo tempo. Isso é uma das possibilidades, um dos exemplos que ele consegue enxergar. Com a robótica, a gente tem diversos exemplos, diversas possibilidades, diversas formas da gente trazer para a prática os conceitos teóricos que, às vezes, o menino ainda não tem essa capacidade de abstrair o suficiente para entender o que está acontecendo, né? Então, lá no Rio de Janeiro, o Naves começou a buscar parceiros para trazer a robótica para dentro do currículo do colégio, né? E o nosso principal parceiro, que olhou para a gente e viu o potencial do colégio, dos alunos que estão lá, e viu que daria para aplicar os conceitos da robótica com os alunos, né? Foi a UFRJ, né? E a UFRJ, ela tem um laboratório, que é o LIVRE, né? Que ele desenvolve pesquisas e aplicações computacionais com foco na robótica educacional, de fato. Então, juntou o útil ao agradável. A gente estava querendo trazer a robótica e a UFRJ, com o laboratório de inovações dele, estava precisando de lugares e pessoas para aplicar os conceitos que eles estavam trabalhando, né? E aí, a gente tem aqui 3 projetos que estão em andamento lá no laboratório na UFRJ, que trabalham com robótica educacional.
Primeiro, o LabVAD, que é um ambiente integrado de acesso remoto a estações de trabalho, onde estão disponibilizados diferentes experimentos na área de ciência e robótica. O que quer dizer isso? São selecionados, são feitas parcerias para selecionar lugares onde a gente implementa um experimento robótico, como, por exemplo, o trilho de ar que eu falei para vocês. Aquele trilho de ar fica em um local alocado, filmado 24 horas por dia, e através de um sistema, quem quiser remotamente acessar aquele experimento de longe, consegue, através de uma filinha de credenciamento, para você, por exemplo, mostrar justamente essa prática teórica de maneira prática, né? Esse conteúdo teórico da física, né? De maneira prática. Então, o professor de física pode ir lá e falar: galera, olha só, velocidade, não sei o que, vamos ver como é que isso funciona? Aí ele vai lá, se loga no LabVAD e marca um horário, chega no horário na vez dele, ele vai poder fazer os experimentos. Então, ele pode adicionar a velocidade que ele quer dar para o carrinho, ver o tempo, ver curvas do experimento, né, gráficos, etc. Então, é bem bacana. A gente tem alguns laboratórios pelo Brasil. Basta acessar o site que a gente consegue fazer o login, o credenciamento de vocês para fazer esses testes à distância. E a gente tem 2 linguagens de programação visual para programar os nossos robozinhos, né? Uma é a do Enoblocks for Kids, que o nome já diz, né? For Kids, são para meninos de 8 a 12 anos, então ele é bem mais limitado com relação ao que os meninos podem fazer, ao que os meninos podem programar, né? E tem o do Enoblocks 2, que é o que eu vou estar apresentando para vocês aqui nesse seminário, né? Bom, o do Enoblocks é uma linguagem de programação visual. Não sei se todo mundo sabe, mas, como eu falei no início do seminário, eu aprendi a programar de maneira textual. O que é a maneira textual? O laser aqui isso aqui, ó. São aquelas medonhas linhas de código tenebrosas que todo mundo teme na hora que entra na faculdade, né? Aí pessoas de muito bom coração pensaram: ensinar dessa forma é complicado. Vamos pensar em uma nova forma de ensinar programação. Ensinar escrever código, ensinar programação algo mais genérico, né? E aí as pessoas pensaram em linguagens de programação visuais. Uma delas é baseada em bloco, né? Que são pequenos bloquinhos que elas são traduzidas para programação textual. Então a gente tem ali os detalhes do colorido, de você visualmente saber aonde você vai colocar cada trechinho de código para resolver um problema. Isso não é novidade na robótica. Existem muitas linguagens de programação baseadas em blocos. Qual é o diferencial do Enoblocks, né? Eu vou chegar lá para mostrar para ele, mas antes eu vou mostrar rapidamente a interface, né? Ela roda no navegador, o que é bastante legal, porque todo o sistema operacional a gente consegue instalar navegador para mexer na internet. Isso é bacana. Só que aí esse cara aqui não acessa a internet, ele fica local no nosso computador, ele só é executado no navegador, de fato, né? Aí depois que você executa esse carinha, eu tenho aqui um menuzinho com várias possibilidades de bloquinhos que os meninos podem usar para programar alguma coisa, o que é bacana. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho um bloquinho que faz comparação de coisas, um bloquinho que muda uma coisa, outro bloquinho que compara outra coisa. Isso aqui que faz, por exemplo, escrever no pino digital significa já mandar alguma informação para fazer alguma coisa no Arduino. Então, com esses bloquinhos de código, os meninos vão construindo os algoritmos dele até resolver o problema que o professor e o educador está passando para eles. E o bacana é o seguinte: a programação textual não é deixada de lado. Por que isso? A programação textual ainda é importante. A gente programa de maneira real na vida, a gente não programa através de blocos, porque isso é limitado. Então, de fato, para eu desenvolver algo mais a fundo, eu tenho que
não tenho como fugir da programação textual. Então, eu não ensino só a programação através de blocos. Eu já vou marinando, educando, falando, olha só, isso aqui é muito bonitinho, mas a realidade é isso aqui, ó. É isso que vocês vão ver nos segundos e terceiros anos. Mas para aprender, para o primeiro contato, gente, isso aqui é fantástico. Isso aqui não assusta, isso aqui é bonitinho, isso aqui é colorido. Gente, a cadeira de ciência da computação tem uma cadeira chamada algoritmo. Na maioria das faculdades, ela é uma das cadeiras que geram mais evasão dentro de todos os cursos, de todas as faculdades que oferecem. Porque essa cadeira de algoritmo é justamente isso. O aluno chega lá e promete para ele que ele vai ser um cientista da computação que vai fazer jogo. Aí o menino chega lá e fala assim, fazer jogo é tudo que eu quero na minha vida. E ele chega lá e se depara com isso aqui. E em vez de fazer jogo, ele está calculando média salarial de uma empresa X ou qualquer outra coisa que não tem nada a ver com o jogo. O menino olha para aquilo e faz o quê? Gente, desisto. Não é para mim, isso aqui é bruxaria, estou fora. Então a gente tem que ter essa entrada, esse primeiro contato que o menino vai ter com a programação, ele tem que ser um pouquinho mais, um pouquinho menos doloroso. E sempre trazendo exercícios práticos que motivem ele. Né? Então a gente trazer a linguagem de programação em bloco, junto com a facilidade que a robótica que ele está nos dando agora, é bem bacana para ele, porque ele chega e ele fala assim, poxa, legal, então eu posso, por exemplo, programar o meu ar-condicionado para ligar quando tiver uma certa temperatura no meu quarto. Pode. Com pouco aprendizado de programação, ele já pode fazer isso. Ou seja, ele já percebe que ele pode, muito rapidamente, mudar o mundo ao redor dele. E já mostrar para as pessoas que ele está fazendo isso. Tá? Eu posso, professor, por exemplo, fazer o meu sensor, fazer o que o sensor de ré do carro do meu pai faz, que é ficar tocando um apito quando vai chegando mais perto de um obstáculo. Pode fazer isso. E com poucos passos de programação ele pode. Então isso vai estimulando a mente dele. E aí ele começa a ter várias outras ideias. Ele começa a viajar literalmente no que ele pode fazer com os componentes robóticos que estão apresentados para ele. E aí isso vai gerando motivação e vai junto da motivação, porque o aprendizado é isso, ele vem junto. O que a gente tem que fazer, o que eu tento fazer, é fazer com que o aprendizado seja tangencial. Ou seja, ele embarca num contexto motivador para ele e, de quebra, ele aprende. Esse é o meu objetivo com eles, de verdade. Então eu trago para ele várias coisas legais. E aí, às vezes eu chego numa aula e falo assim, gente, hoje a gente vai ter aula de jogar jogo. E a gente começa a jogar um jogo lá. Mas jogando o jogo, eu falo lá, galera, aquele personagem pulou, tu viu como é que ele pulou? Tu viu como é que a animação dele rodou? Professor, bacana, né? Ele só rodou a animação de pulo porque o jogador apertou o botão de pular, de B no controle. Eu falei, exatamente. Então ele já vai começando a gerar o conhecimento de maneira tangencial, né? Então, através dessa ferramenta aqui, do Blocks, eu consigo começar a introduzir os conceitos mais básicos de lógica de programação. Aí aqui tinha um videozinho, não sei se vai tocar, um videozinho do uso da ferramenta, talvez não toque. Será se eu apontar aqui? Não, infelizmente não tocou, mas é só usando lá, mexendo, botando bloquinho, tirando bloquinho, não sei o que, se calhar. Não é esse, portanto, é só o que eu mais ou menos já falei para vocês. Né? Bom, a infraestrutura que eu acho que não interessa para vocês são educadores, então eu vou passar. Mas ele não roda sozinho, ele precisa de um cara por trás que ajuda ele. Por quê? Porque esse cara, ele está no navegador. E ele tem que se comunicar com a placa de robótica, que é físico. Então eu tenho que ligar o computador ao robô. E para fazer essa conexão, obviamente com um cabo USB eu faço essa conexão, né? Mas existe um software que gerencia isso. Porque você usar o navegador para acessar periféricos externos é uma falha de segurança. Uma falha de segurança não,
uma possível porta aberta para quem queira fazer maldades no seu computador. Então, aqui a gente usa o Python para fazer... Ele fica escondido, gente. Fica quietinho no canto dele. O único trabalho dele é, quando o menino chega aqui... Opa, estou passando, queria voltar. Aqui. Quando o menino chega aqui, e dá o play para rodar, para mandar esse código que ele fez para a plaquinha Arduino, o menino não quer saber o que está fazendo ali por trás. Ele só quer ver o que ele acabou de programar. Então, isso aqui, essa infraestrutura, esse programa, ele foi programado para manter isso aqui em background. Isso aqui fica escondido dele, ele só roda, mas é importante isso estar instalado na máquina, senão ele vai dar o playzinho e o computador não vai saber jogar o algoritmo dele para o robozinho que ele está construindo. Bom, falado aqui, e obviamente ele é um front-end usado rodar, executado nos principais navegadores. O que é bacana é que atinge tanto várias fabricantes, né, Windows, Mac, etc., o que vier a vir, que rode a internet através de navegadores, né, e vários navegadores diferentes. Então, às vezes o menino tem na casa dele só o Internet Explorer instalado, coitado dele, tenho pena dele, mas tem e vai rodar lá no Internet Explorer. Ah, não, mas eu já tenho o Chrome, roda nesses caras. Eu sou esquisito, uso o Opera igual a mim. Tem também, roda no Opera também. Então, tem para várias possibilidades. Para quem tiver vontade de aprender usando a ferramenta, vai aprender. Mas eu não vim aqui só falar da ferramenta não, gente. Bom, eu falei para vocês que não é diferente, não existe só o Arduino Blocks como ferramenta de programação visual, baseada em blocos, existem outras. Mas a gente tem um diferencial de ter desenvolvido ela, que ele é didático. O que eu quero dizer com didático? Cadê didático? Quando alguém implementa ferramentas de programação visual, ela implementa de maneira genérica. O que eu quero dizer com genérica? Ela tenta fazer com que aquela ferramenta possa ser utilizada para desenvolver o maior número de dispositivos, de programas possíveis. Então, ela, às vezes, traz com ela muita coisa desnecessária para quem está começando a aprender o que é importante em programação. Então, o que a gente fez quando a gente pegou para desenvolver? A gente fez de uma maneira que ela fosse enxuta, ou seja, a gente parou e pensou, o que realmente... Pegamos o currículo das faculdades, batemos o currículo das faculdades que ensinam lógica de programação e vimos assim, o que realmente intercede aqui? Quais são os conteúdos de lógica de programação que são os mais importantes para esse menino aprender? E aí a gente criou os bloquinhos baseados apenas nesses conceitos mais importantes. Então ele enxuta tudo que está na frente. Já, meu Deus do céu, eu vou passar. Meu Deus do céu, só 2 minutos. Aí, meu Deus. Então olha só, desculpa gente. Existem casos que a gente não tem os dispositivos robóticos para justamente aplicar essa programação que o menino fez. Então isso é importante mostrar para vocês, porque eu não sei se todos aqui têm kits de robótica que vão munir todos esses meninos para eles aplicarem o que eles estão aprendendo, né? Então a gente tem esse emulador de circuitos online. Então eles podem usar na internet esse simulador justamente que é o Tinkercad, para testar os códigos dele. Então lá, eles podem ligar as luzezinhas, os motores deles, os buzzerzinhos para fazer barulho, tudo em um simulador, um emulador de circuitos online. E aí, mesmo eu na minha escola não tendo os kits físicos robóticos, eu ainda consigo ensinar robótica através desse simulador. E aí eu fiz ano passado um estudo exploratório no primeiro ano do ensino médio, né? Ele durou um bimestrezinho em uma turma de 42 alunos que variavam de 14 a 16 anos. E eu tinha aproximadamente 200 minutos por semana para estudar isso. E pela quantidade de alunos, eu não tinha
como, eu não tinha braço para fazer trabalhos individuais, então procurei sempre trabalhar com eles com dupla e com a metodologia de aprendizado baseado em problema, que é, eu trago um conteúdo e já boto eles para trabalhar, porque a janela de atenção deles é muito curta, então eu tenho que sempre estar trazendo exercício para eles estarem fazendo, né? E aí, qual era o método de trabalho? Eles faziam o circuito lá no simulador online, programavam no Arduino Blocks, pegavam o código que o Arduino Blocks gerava e jogava lá no emulador, verificava o resultado, discutia com a sua dupla e corrigia e aprimorava o código deles para... porque o aprendizado é cíclico, né? Ele vai, tenta, erra, dificilmente vai acertar de primeira, vai ver onde está errando, porque ele aprende no erro. Ele aprendendo no erro, ele volta e fala, já sei porque eu errei naquele negócio ali. E aí isso vai desenvolvendo, né? Aqui o método de trabalho meu, né, no caso, né, que eu apresentei as plataformas para eles, os conceitos básicos de programação, entrada de dados, porque como a gente sempre trabalha com desenvolvimento de jogos, a gente sempre tem que ter a interação do usuário com o que tu está fazendo. Então tu aperta o botão, tu fala alguma coisa que tu assopra algo para o robô sentir que tu assoprou, ou seja, tu está sempre o humano interagindo com a máquina, né? Através de sensores de sensoriamento e depuração. E aí eu concluía a prática com eles e eu me meto. Gente, isso é importante. Desafio, gente. Eles funcionam muito bem se forem desafiados. Então, você dá 3 aulas seguidas de conteúdo teórico, para ele vai ser triste, vai ser tedioso. Então, sempre tragam alguma coisa, um conceito novo e já botem eles para trabalhar. Desafios. E aí, os resultados parciais, né? A gente teve bons trabalhos desenvolvidos, né? Bons dispositivos robóticos criados, né? As notas finais do bimestre, em comparação ao ano anterior, foram ligeiramente melhor, não foram muito melhores, foram ligeiramente melhores. Mas o mais importante para a gente foi isso aqui, foi o engajamento na disciplina e em eventos extra-classe, ou seja, os meninos eles se amarraram na robótica. Então aqui é um exemplo deles trabalhando, né, com o Arduino Blocks, e aqui foi uma conquista da gente lá no NAVE conseguir trazer a regional da Olimpíada Brasileira de Robótica, com eles também participando do evento. Então foi sensacional que a gente conseguiu. Isso aqui foi uma grande conquista para nós no colégio e foi graças à robótica e graças a essa disciplina que a gente estava ministrando. E o que a gente tem hoje para terminar, gente? Abandonei o emulador de circuitos online. Conseguimos os kits de robótica física para os alunos. E aí agora eles estão podendo, de fato, fisicamente ver o que eles estão programando lá no computador. E eu tenho, parcialmente, alguns pontos a tocar que são importantes, gente. Os prós e contras, né, do circuito online e do circuito offline. Bom, o circuito online depende da internet, de que o servidor esteja online. Aconteceu ano passado, eu vim com uma proposta de aula e eu não tinha internet na sala, ou eu tinha internet, mas o servidor que rodava, o Tinkercad, estava offline. E aí, o que eu faço? Então eu tive que sambar ali na frente da turma para mudar a minha aula, porque eu estava dependendo disso, né? Isso aqui é muito prejudicial, né? Que o circuito online não permite que eles tateiem, que eles peguem, que ele olhe, que ele aperte, que ele veja, que ele sinta o cheiro daquilo ali que ele está fazendo. Então perde muito o fator mão na massa, que é fundamental no processo de aprendizado, né? Porém, são mais fáceis de gerenciar, gente. Quando os meninos pegam isso aqui na mão e eles têm dúvida, e eles vão ter dúvidas, e todos eles vão ter dúvidas, e todos eles vão ter dúvidas ao mesmo tempo. E isso é um caos. E o circuito online, aqui é muito difícil você, professor, chegar a se debruçar e enxergar aquele negócio pequenininho, ver se o fio está correto. No circuito online é mais fácil de visualizar. Opa, passei. O circuito online, desculpa, estou estourando o tempo já, o primeiro já estourando o tempo. Mas olha só como é que o circuito online ele é mais fácil de gerenciar, de enxergar o que tu está fazendo. Você consegue dar zoom na tela, você sabe exatamente cada fio está indo, onde cada fio está apontando, o que cada componente é. Então, isso eu estou sentindo na pele ainda, porque ainda estou praticando isso.
Outro fato importante, eles são mais amigáveis aos educandos deficientes visuais e físicos. Eu não sei vocês, mas o meu colégio ele tem que ter uma cota de deficientes obrigatória, né? E a gente recebe muitos deficientes visuais. Quando eu falo de deficientes visuais aqui nesse caso, não é cegueira total, mas, por exemplo, é estrabismo grave. Então o aluno ele pega e ele fica olhando no computador assim, com um olho só, bem pertinho do computador, e esse carinha aqui, ó, isso para ele é muito complicado, porque ele não enxerga onde tem que enfiar o fio, onde tem que botar o componente, aonde tem que ligar. E os de deficientes físicos também, com bastante dificuldade. Enquanto o outro ele consegue manipular pelo mouse alguma coisa, às vezes eu preciso das duas mãos para encaixar um fio, encaixar um componente, e às vezes ele não tem as duas mãos. Então é complicado. Isso aqui também, ó, algo online, eu não tenho preocupação com a fragilidade dos componentes. Desde o início do bimestre até hoje, já foram queimados alguns componentes, ou seja, já perdemos alguns kits de robótica lá. Porque eles usando, estão experimentando, não tem jeito, a gente já esperava isso, né? O online a gente não tem essa preocupação, nada vai queimar online, né? E a metodologia de trabalho usando circuitos online é mais estável. O que eu quero dizer com isso? Se a internet não cair, provavelmente tudo vai funcionar direito. Ali não. O offline, às vezes, o computador não enxerga o Arduino espetado o componente robótico espetado na porta, ou o drive, porque eu não sou técnico de programação, o técnico de informática do colégio, quem é o técnico que resolve isso. E aí é o driver que lê o Arduino, que tem que estar na porta, não está instalado, tu tem que chamar técnico, o técnico não sabe se vai vir, se não vai vir, e aí já perdeu a aula, né? Então, a gente tem esses prós e esses contras. E com relação a resultados, gente, não tenho ainda esses resultados de hoje, usando os nossos componentes já físicos. Eu estou trabalhando com eles há 2 bimestres, vai acabar agora em julho, no final do 2º bimestre, e aí eu vou escrever sobre eles, e comparar as duas práticas. E é isso, gente, obrigado. Desculpa aí passar o tempo, Hélio, por favor.